Atenção, pessoal! Bom dia! Bom dia! Então, pessoal, hoje eu separei vocês aos pares. Vamos ter que retomar aqui rapidinho, porque caiu a gravação da prof, não tem problema, né? Vocês são maravilhosos e vão colaborar com a prof novamente. Então, gente, hoje eu fiz vocês em pares, porque nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo, aqui no Educatron, esse resultado que a professora separou aqui do Prova Paraná. Então, vocês já sabem, né, o resultado individual de vocês. A professora já discutiu em sala, refizemos a prova, premiei quem foi bem. Mas hoje nós vamos discutir o que não foi tão bem assim. Então, um descritor que me chamou a atenção foi o HD09, que diz assim, que era necessário identificar tipos predominantes de ligações nas substâncias a partir das propriedades dos materiais. Então, pessoal, esse descritor só teve 37,21% de acerto. Então, foi um acerto pequeno. Se a gente busca 60%, é preciso retomar. Porém, pessoal, pensando sobre esse descritor, o que a professora chegou à conclusão? De que nós não tínhamos terminado o conteúdo por completo de ligações químicas. Então, deixa uma lacuna aí, né? Então, o que a professora fez? Trabalhou todos os tipos de ligações, terminou o conteúdo e elaborou uma prova com 10 questões. Estava fácil essa prova, gente? Não! Que tipo de questão que caiu aqui? TSS, Enem do vestibular. Por que a professora fez essa prova assim, pesadinha mesmo para a primeira DE? Porque, gente, é o que vocês vão encontrar na vida de vocês. São esse tipo de questões. Vocês viram a do Enem com um enunciado gigante, bem contextualizado? É assim, são essas questões. E lembrem lá que no dia do Enem é 90 questões cada domingo lá que é a prova. Então, gente, eu fiz essa prova e aqui eu consegui ter um resultado mais justo, né? Um resultado mais fidedigno de ver o que estava acontecendo ali, o que estava sendo confundido. Então, eu vi que ligações metálicas, a maioria ficou ok. Quais são os 3 tipos de ligação mesmo? Metálica, iônica e covalente. Muito bem. Mas eu vi que covalente e iônica, o pessoal ainda troca os conteúdos. Ali ainda tem uma confusão, sabe? Então, a professora montou essas duplas misturando. Quem está um pouquinho melhor no conceito, que não confunde, e quem está com um pouco de dificuldade. Então, a minha ideia, gente, é que aos pares vocês possam trocar informações e sanem essas dúvidas. E de tanto repetir, né, pessoal? Acho que ninguém vai errar um conteúdo desse quando cair lá na prova, no Enem, no vestibular, na nossa prova Paraná novamente. Então, gente, com muito carinho, a professora elaborou uma atividade diferente, né? Podem pegar quem já tem, que eu distribuí na última aula. Ah, e mais uma questão. A professora também olhou a nossa ata do conselho de classe. Então, vocês sabem que tudo que vocês fazem, gente, não fica por isso mesmo. Ó, aqui vem um panorama geral da turma. Nós discutimos com os professores quais são, né, as tomadas de decisão para que essa turma caminhe melhor, recupere quem está precisando aí do primeiro trimestre. E eu tenho 3 pontos de atenção bem importantes aqui para ajudar. Então, a Evelyn, que é uma questão do atestado, que a gente trabalha diferente. E tem a Mayra e o Natan, que são meus pontos de atenção, que eu vou caminhar de perto com as duplas de vocês hoje. Além desses colegas, gente, que eu preciso dar uma resgatada, que ainda ficou alguma coisa vaga do primeiro trimestre, também tem o pessoal, né, pontos de atenção da minha avaliação. Então, todo mundo aqui hoje, gente, vocês vão poder tirar dúvida. Ah, Fran, mas é uma atividade de recuperação. Mas vocês entendem que a ideia é retomar esse conteúdo, rever, reaprender e tirar as dúvidas, tá? Então, vocês vão poder usar o caderno, vão poder consultar a professora e realizar. Então, todo mundo pega a atividade aí agora. Eu me empenhei em fazer a atividade da Química na Copa do Mundo, mas, infelizmente, o Brasil, né, pessoal, ontem não passou. O Brasil virou, né? Pois é. Porém, gente, não te espera.
que eu quero falar para vocês? A minha seleção ainda vai escalar. Então, pessoal, eu sempre brinco com os alunos, né? Os jogadores de futebol estão com a vida ganha. Nós vamos conquistar a nossa ainda. Então, nós estamos com a bola em campo ainda. A nossa partida não acabou. Então, gente, quero que vocês olhem que a professora colocou aqui em cima o descritor que vai ser trabalhado, né? Então, qual que é a habilidade importante para essa aula lá? Identificar e diferenciar os tipos de ligações químicas relacionando as propriedades dos materiais presentes no cotidiano. Então, essa é uma dúvida, gente, que na química eu sempre falo, tem que usar muita imaginação. E a partir da propriedade do material, fica mais fácil identificar qual grupo que eles se encaixam, né? Então, veja, antes da professora fazer a revisão, eu vou tomar aqui qual que é a situação, o problema. A Copa do Mundo movimenta milhões de pessoas e envolve diversos materiais tecnológicos, como a bola, os uniformes, as traves, as arquibancadas, os celulares dos torcedores e até os suplementos minerais dos atletas. Tudo isso depende da química para existir. Você foi contratado pela FIFA, olha só, para explicar quais tipos de ligações químicas estão presentes nos materiais utilizados durante a Copa. Então, gente, toda essa atividade está focada nisso. Lá, ó, por exemplo, na trave do estádio, no fio que conduz à iluminação do estádio, no sal de reposição que os jogadores vão beber, no material da garrafinha de água, no oxigênio usado pelos atletas no atendimento médico e na água lá da hidratação. Então, começa por aí. Tudo está ali, a substância, o material, mas antes de vocês irem para a atividade, gente, vamos rapidinho retomar os conceitos, né? Para não acontecer, né, de ir com a mesma dúvida, vamos já tentar resolver algumas questões aí antes de começar o exercício. Então, vamos lá. Ligação iônica. O que vocês podem me falar de ligação iônica? Quando um doa e outro... Isso, quando um doa e outro recebe. Doa e recebe o quê? Elétrons, muito bem, gente. É sempre o elétron que está na pista para negócio. Vamos pensar. Então, quem será que vai querer doar? Aqui, olhando na tabela periódica. Quem que tem tendência em doar e formar cátion? Família 1, família 2, família 3. E eles são metais. Então, são metais que tendem a formar cátion, família 1, 2, 3. Olha só como vocês lembram bastante coisa. E quem que tende a receber e virar esse íon que a gente chama de ânion negativo? 5, 6, 7. Que são o que a gente chama aqui de não metais. Gente, uma dúvida até que tem surgido é, professora, como que eu olho quem que é metal e quem que é ametal? Às vezes se gerar uma dúvida. Toda tabela, gente, tem símbolos. Ó, vejam que às vezes, estão vendo que as cores da tabela não são iguais? E às vezes você pode ter uma aí com você que seja diferente dessa ainda. Ou pior, aquelas que vem preto e branco, igual que eu coloquei na prova, né? Aí você precisa recorrer à legenda, né? Sempre vai ter uma legenda ali identificando metais, qual família, entendeu? Então, beleza, gente. A ligação iônica vai ser essa, onde existe transferência de elétrons, um doa, outro recebe, e isso forma os compostos iônicos. Uma característica do composto iônico, quem que lembra aí? Uma característica. Um exemplo de composto iônico. Cloreto de sódio, é o primeiro que vem na nossa mente, né? Então, se a gente pensar, cloreto de sódio, alto ponto de fusão, sólido em temperatura ambiente, conduz corrente elétrica, né? Quando está em água ou quando está fundido, e por aí vai. Qual que é a outra ligação que nós temos que rever? Covalente. Vamos ver se hoje vocês estão lembrando. C de covalente, C de compartilhamento de par de elétrons. Esse é o X da questão. Se você não confundir isso, gente, você entende que a metálica é bem fora. Vocês não estão confundindo a metálica. Normalmente vocês estão confundindo iônica com covalente. Então, se eu pensar que na covalente eles vão compartilhar, quem que quer compartilhar, gente? Quem está perto do gol, lá na cara do gol? Ou quem está lá de zagueiro lá?
estão ali. Vamos se ajudar aqui, vamos fazer esse gol. Então, pessoal, lembra que eu sempre gosto de dar aquele exemplo para vocês. Assim. Então, quem compartilha, professor? Usar metais. Então, família lá, ó. 4, 5, 6, 7, esses tendem a compartilhar. É aquela história do lanche. Lembra da história da biblioteca? Vamos relembrar. Eu tenho R$2. Estou com fome. Meu amigo tem R$2. E na escola está sendo vendida uma biblioteca que custa R$4. Eu não vou emprestar meus R$2 para ele e ver ele comendo e passar fome. Nem ele vai dar o dele para mim e ficar sem. O que a gente pode fazer? Compartilhar. Vamos juntar aqui nossos dois, o meu R$2 com o teu R$2, a gente compra a biblioteca e compartilha. Os dois vão se beneficiar. E é isso que os alunos fazem, gente. Eles sempre se ligam se juntos eles tiverem estabilidade, for menor a energia do que eles sozinhos. Por isso que eles buscam se ligar, para buscar a estabilidade. E aí, sólido iônico, alto ponto de fusão. Sólido covalente, lembra, o primeiro exemplo que a professora gosta de comparar um com o outro. Açúcar, por exemplo. Eu consigo derreter açúcar na chama de casa? Sim. Facilmente eu faço no caramelo. Baixo ponto de fusão. 160 graus ali, por volta disso, já está derretendo. Não conduz corrente elétrica em água, né? Isso tem essa característica. E eu encontro nos 3 estados físicos. Então a ligação já não é tão forte quanto a outra. Agora vamos lá, ligação metálica. Essa é bem mais fácil, né, pessoal? Vai acontecer entre quem? Metais. Metal com metal, eles conseguem se unir devido ao chamado nuvem de elétrons, ou mar de elétrons, que forma sobre a superfície deles. E eles formam ligas muito resistentes, inclusive, e que são muito presentes aí no dia a dia. Fios de luz, né? Materiais da medalha, por exemplo. Qual medalha que é uma liga? Se eu pensar lá no bronze, né? Cobre com estanho. Ouro também, quando é ouro lá 18 quilates, vai ter presença de prata, de presença de cobre. Então, pessoal, essa é a ligação metálica. Tá claro, pessoal? Sim. Então, a gente pega a atividade agora. E outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês lembram como identificar a família pela tabela periódica? Ou querem dar uma retomada? Uma retomada. Quem que está sem tabela? Erga a mão. Eu vou emprestar uma minha aqui para a gente ver. Vejam que é bem importante a gente sempre partir da família, né? Eu consegui ver qual é o comportamento próximo que é. Quem que está sem erga a mão? Não, sério, esqueci o resto. Agora esqueci, claro. Quem mais que está sem? Deixa eu pegar mais. É mais uma aí. Então, pessoal, pega a família aí. Famílias são as linhas verticais da tabela. E recorre, gente, lá no número de cima. Tanto na de papel quanto na plastificada, que elas são um pouquinho diferentes, eu consigo identificar. Vamos na de papel primeiro. Quem está com a tabela de papel? Eu quero achar a família do Na, do sódio. Vou lá, subo lá na coluna, lá em cima, e identifico. Está ali, família 1A. E em cima da família também está como grupo 1. O grupo vai do 1 a 18 direto e a família conta só apenas os elétrons da última camada. Todo mundo identificou quem está com a tabela de papel? Sim. Identificou? E a lateral. Isso aqui quer colar as camadas. Já chamada. Mas o importante para esse exercício é o elétron da luz para esses momentos aqui. Ótimo. Gente, quem está com a plastificada agora, que é um pouquinho diferente também. Achem o Na, todo mundo, e sobe lá na coluna, lá em cima. Vejam que ela tem o grupo também, mas em preto, e em azul, está em número romano. O risquinho e o A. 1A. Se alguém não estiver conseguindo identificar isso, faz no final que a professora ajuda. Então, pessoal, mão na massa agora. Capricha.
caprichem na atividade, troquem ideias entre vocês, chamem a professora se precisar. E eu quero só evidenciar o último exercício aqui, que eu coloquei lá. Vou dar um sinal. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, depois a gente continua. Já deu, né? Deixa eu só falar aqui. O último exercício, gente. Desafio final, narrador da Copa. É o momento de vocês brilharem. Vejam lá. Imagine que é você o narrador da Copa. Imagine você como Galvão Bueno. Qual a importância das ligações químicas para que a Copa do Mundo aconteça? Bom dia a todos. Então vai ter muita criatividade. Então vou encerrar a gravação e vocês vão continuar na nossa aula aí, tá bom? Vai ser na secretaria para um recado. Vitória e Cauã Braga. Obrigada. Deu certo?